Alegre no início dos anos 2000 para cursar uma faculdade e vim transferida inicialmente da Unisc para a PUC, cursando Relações Públicas, como a colega Carla. E aí, no meio da faculdade, acabei indo por outros rumos, desistindo e indo para o direito, né? Então, fui um pouquinho além. E aí, me encontrei no curso, me formei em direito, depois a gente faz aquela prova da OAB, né? Exaustiva a prova da OAB. Então, comecei a advogar e logo em seguidinha, contratada pela Mastercard, trabalhando aí nos contratos internacionais dessa empresa, da marca do cartão, né, dos cartões aí, entre São Paulo e Nova York. E aí foi que eu me identifiquei com o direito internacional, mas mais num viés de contratos internacionais, contratos privados, né, daquela instituição. E aí iniciei uma pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia, depois o mestrado em Ciências Sociais, veja que eu vou aí circulando as áreas, né? Finalizei o mestrado, ingressei numa outra graduação de Relações Internacionais, porque eu me apaixonei por essa área que faz você sair da caixa e conseguir compreender muito mais aí todas essas redes, né, que estão transdisciplinares e que são fantásticas da gente aí estudar, conhecer e se aprofundar, porque é o nosso mundo e a gente precisa conhecer um pouco mais de tudo isso. Depois, o doutorado, agora finalizando, devo defender a tese, se Deus, Nosso Senhor permitir, agora em março, abril do próximo ano, e finalizo um mestrado no ano que vem, outro mestrado em Direito na Federal de Rio Grande. Então, assim, essa é um pouco da minha trajetória. Comecei a lecionar em 2014 na Unicinos, depois passei pelo IBGE em FTech, que também está em Caxias, né? A Roselene deve conhecer a sede deles, a grande, né? A matriz fica em Caxias do Sul. E hoje, então, aí já acho que uns 3 a 4 anos na fundação do Ministério Público, onde tive o privilégio de conhecer a Miriam, né, enquanto professora na disciplina de globalização, que a gente aí trabalha transversalmente várias temáticas. Ainda sigo na advocacia, mas de forma mais artesanal, e ocupando, então, tentando também ocupar vários espaços aí, né, dentro desses eixos que são eixos duros, mas que aos pouquinhos nós vamos aí amolecendo e adentrando esses espaços. Então, eu acho que é um pouco da minha trajetória essa, né? E não sei se eu compartilho, Miriam, a tela ou você faz o compartilhamento. Posso fazer, se quiser compartilhar também fica à vontade. Mas eu Tá, tô com ela preparada aqui, se a senhora quiser por que eu favor, coloque. então. Obrigada. Preparei alguns slides só para que vocês também tenham aí a visualização do material, que eu acho que material visual é sempre, né, mais chama mais. E eu começo então com essa imagem que é a nossa Maria da Penha Fernandes, e ela trouxe uma frase que a vida só começa quando a violência acaba, né? E se a gente está aqui abordando a questão da Lei Maria da Penha, ou da igualdade de gênero, ou da redução de violência, tanto doméstica quanto em relação ao feminicídio, né, as violências em relação à mulher, e essa é uma abordagem que o Brasil ele ainda não está preparado, embora tenha uma legislação específica, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente que ele também nos traz agora, do ano passado para cá, a questão do feminicídio, né, daquela imagem que vocês viram, escrevam um X vermelho na mão, né, e mostrem, isso significa que vocês estão sofrendo algum tipo de ameaça ou violência. Mas nós ainda temos um caminho longo a percorrer e o Brasil ele ainda se mostra muito omisso. Então eu vou começar a construir com vocês, Miriam, por favor, se puderes passar para a próxima imagem. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que foi esse caso. A Maria da Penha, né, Maria da Penha Maia Fernandes, ela conviveu no Ceará por longos anos, sempre convivendo num ambiente extremo de violência.
As denúncias em face do seu esposo, o Marco Antônio Viveiros, foram inúmeras, né? Ela denunciava, as denúncias, muitas iam adiante, outras não, e nada acontecia. Então, vejam, ela sofreu, gente, agressões constantes, progressivas, e que culminou na paraplegia da Maria da Penha, então, em 1983. De 83 até a década de 90, né, quase 90 ali, 98 mais ou menos, nós tivemos uma peregrinação em ações dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em demandas em que a Maria da Penha apresenta. As denúncias, algumas viram ou se transformam em processo penal contra o acusado Marco Antônio pelas violações aí, pela forte violência causada por ela, né? Lesão culposa, algumas dolosas. Então, esse transcurso aqui dentro do Brasil, ele se dá aproximadamente em torno de 15 anos, né? E essa é apenas um exemplo, porque esses casos, eles se repetem todos os dias no nosso país, né? É uma prática, infelizmente, uma prática reiterada, então, dessa situação. Miriam, por favor, por gentileza. Obrigada. E aí, em 98, gente, nós temos, né, o que nós chamamos de exaurir os recursos externos ou esgotamento dos recursos internos dentro do Brasil. O que que isso significa? Que você vai e pratica as denúncias ou os processos em todas as instâncias que é possível. Por exemplo, a Maria da Penha demandou lá no Ceará contra o ex-marido. Essa ação, ela tramita por 15 anos e ela não tem fim, ela não tem término, ele não é condenado, né, a pagar por aquele ato que ele praticou em face da Maria da Penha. Nesse sentido, eu não preciso ter um recurso que esteja tramitando em Brasília, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Não é necessário. O esgotamento interno, e aqui é interessante porque nós estamos dialogando com o âmbito nacional, o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento internacional. E aí já vou dar um passo além aqui em seguidinha. E nesse âmbito interno, nós não temos a necessidade de impetrar um recurso ou submeter uma análise para o STF ou STJ. Eu posso ficar lá no Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza, que é suficiente. Isso significa o esgotamento interno de recursos por parte de qualquer pessoa que esteja no nosso país, qualquer nacional, que tenha afronta ou violação do seu direito humano. E sim, a igualdade de gênero, a violência, as afrontas, né? Tudo isso está dentro do direito humano porque fere a dignidade da pessoa humana, né? Então foi reconhecido por esta razão. E nesse sentido, passados 15 anos da demora e da ausência ou da omissão do Estado brasileiro em dar uma resposta a Maria da Penha, uma comissão formada, né, por um centro, se chama Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, que é o CEGIL, e o Comitê da Defesa de Direitos da Mulher também. Esses órgãos são organizações da sociedade civil e elas atuam em prol da defesa de direitos humanos de pessoas em que sejam afrontadas por qualquer uma das razões, e aí aqui eu coloco a OEA e a CID, o que que significam essas siglas, né? Organização dos Estados Americanos, e aqui dentro dessa Comissão dos Estados Americanos, nós temos uma possibilidade de levar qualquer demanda em que a Miriam, em que a Patrícia, em que a Carla, em que a Nilza tiverem uma violação por parte do Estado brasileiro ou uma omissão, um deixar de fazer do Brasil, vocês possuem uma ferramenta que ninguém conhece, que é o nosso Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse Sistema Interamericano, ele é composto por duas categorias ou camadas. A primeira delas se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão ela é sediada em Washington, D.C., nos Estados Unidos,
e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela é aqui a corte que vai julgar os países que afrontam os direitos humanos, então, ela fica sediada na Costa Rica. Bom, como funciona, né, todo esse conjunto de disposições em que nós podemos aí nos utilizarmos em várias demandas, em vários setores. Passados os 15 anos, pode deixar ali na outra ainda, Miriam, só mais um minutinho, por favor. Isso, obrigada, querida. Passados, então, esses 15 anos na omissão do Estado, a Maria da Penha ela foi procurada por estes dois órgãos aqui, o Centro pela Justiça, o CEGIL, e o Comitê Latino-Americano de Direitos da Mulher, que vai levando a sua denúncia lá para a Comissão Interamericana, onde tudo começa em Washington. Mas a gente precisa ir até Washington? Não, não precisamos. No site da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional em que nós, todo o continente latino-americano e caribenho, fazemos parte, somos integrantes, e essa organização internacional, ela vai aqui trazer um escopo de como o nosso continente vai dialogar, vai cooperar, vai agir, sejam por meio de tratados internacionais, normas internacionais, essa é a nossa relação continental, digamos assim. Dentro dessa relação continental, nós buscamos esse escopo de proteção de nós, indivíduos, que somos fragilizados diante de uma estatura que é os estados, né? Então, para que os estados não sejam o centro do poder, nós também possuímos um mecanismo de defesa, que é um mecanismo muito eficaz no sentido de chamar o Estado à razão, ou seja, Estado, você afrontou o meu direito, então você vai ter que restituir de alguma maneira. E esse conjunto, então, começando pela Comissão Interamericana, ela é responsável por recepcionar essa denúncia. Ela faz o filtro de admissibilidade, como nós chamamos. Recebeu a denúncia destes organismos em nome da Maria da Penha, verificou os requisitos de admissibilidade, analisou os recursos internos no Brasil, eles foram cumpridos? Essa exigência foi suprida? Foi, ok. Então, nós recepcionamos a denúncia. E foi aí que começa, então, esse percurso diante de um sistema internacional e diante de uma punição do Brasil no âmbito internacional. Mas até esse momento, nós não falávamos em Lei Maria da Penha, nós não falávamos em dispositivos normativos internos no Brasil que fossem minimamente capazes, né, de dar conta de uma proteção a mulheres vulneráveis nessas condições. E dentro de todo esse contexto, é importante aqui nós ressaltarmos que nós temos dois tratados que são chaves e que o Brasil precisa afrontar um dos seus dispositivos para ser levado a esse sistema interamericano. Elas estão aqui, ó, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também nós temos aqui a Convenção Belém do Pará, que vai trazer especificamente aqui a erradicação da violência contra a mulher, né? E punir qualquer forma de tortura que exija, então, por parte do país que vai estar adstrito. Dentro da OEA, nós temos 35 países que são, então, países membros dessa organização. Só uma curiosidade, os Estados Unidos não fazem parte da OEA, fazem parte do continente das Américas, mas eles não estão dispostos a serem chamados para responder no tocante a direitos humanos, né? Enfim, fecho parênteses aqui. Então, gente, essas convenções, elas são fundamentais porque na medida em que o Brasil ratifica, ele é signatário desse tratado internacional, ele precisa cumprir. Ele tem essa obrigação e essa vinculação. Bom, mas isso eu estou falando de forma regional. No nosso continente, nós temos esses mecanismos de defesa. Vocês já ouviram falar, por acaso, num mecanismo de defesa que se chama Sistema Global de Proteção e que nós, mulheres, também podemos nos utilizar dele? Acho que não, né?
Então, eu fico feliz em trazer mais uma novidade aqui, né, para hoje, essa bancada linda, florida, que cá estamos. Se chama o Sistema Global de Proteção, que é o Sistema ONU. Dentro da Organização das Nações Unidas, e aqui nós estamos reunidas para falar dos ODS, né, em especial a número 5, temos, então, divisões dentro da ONU que se chamam comitês. E dentro desses comitês, nós temos um comitê específico que vai se chamar CEDAW. O CEDAW é um comitê para eliminação de qualquer forma de tortura, discriminação e violência em face da mulher. Temos um caso já emblemático ou paradigmático em que o Brasil foi condenado por um sistema ONU, um sistema global, que foi o caso Aline Pimentel, que foi uma menina residente do Rio de Janeiro de Belford Roxo, grávida, negra, afrodescendente e também em condições aí socioeconômicas bastante fragilizadas, vulnerabilizadas. E essa menina acabou não recebendo um atendimento médico, obstétrico e hospitalar também, né, adequado, e ela, por falta totalmente, gente, de formação, de capacitação dos profissionais na área da saúde, né, e em especial por essa questão da interseccionalidade, que está em torno à raça, desigualdade social, esses elementos que são muito frágeis no Brasil e que são elementos pouco discutidos também, né, na esfera política em especial, né? Então, só trouxe esse caso e ela veio a óbito, essa menina. Então, o Brasil ele acabou sendo denunciado perante ao sistema global e sim, ele foi condenado e ele está cumprindo diversas condições e recomendações também. E uma delas é você efetivar projetos para a fim de capacitar profissionais da saúde que possam lidar muito mais eficazmente com situações aí que envolvem raça, gênero, as questões de socioeconômica, enfim, né? Todas esses aspectos que estão em torno aí da nossa grande, né, do elemento-chave que é gênero e violência, enfim, seja obstétrica, seja geriátrica das idosas também. A gente sabe que muitas casas, né, de cuidados de pessoas idosas, também as mulheres acabam sofrendo sobremaneira violências, maus tratos, mas enfim. Por favor, Miriam, pode passar aqui para a gente. E aí, o que eu trouxe para vocês na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, e esse caso, essa denúncia, gera um relatório que vai ser realizado pela comissão, relatório 12.051, e em abril de 2001 vai trazer uma série de recomendações ao Brasil a cumprir. Por favor, Miriam. E aqui, gente, a comissão ela vai trazer um rol em que o Brasil ele é obrigado, então, a responder e começar o seu cumprimento. Por quê? Esse primeiro relatório, ele é elaborado e produzido pela comissão e ele é apresentado ao Estado brasileiro por meio do Ministério das Relações Exteriores, né, o MRE ou Itamaraty, lá em Brasília. Recepciona e aí tem este rol de exigências. Vamos cumprir? Precisamos cumprir? Sim, precisamos cumprir, porque nós estamos adstritos aí vinculados a esse grande, então, eixo ou mecanismo de proteção, né? E uma das recomendações é, Brasil, você precisa criar uma legislação, uma política que evite, né, ou que você não seja mais omisso de casos semelhantes ao que ocorreram com a Maria da Penha. E aí, por favor, você pode passar novamente. Nós temos aqui o que vai culminar na lei, né? A Lei Maria da Penha de 2006 e todos esses requisitos aí. E aí é que é interessante de nós observarmos que a Lei Maria da Penha, ela não é oriunda de uma discussão ou de um debate interno no Brasil, seja por meio da política ou aí
por parte da sociedade civil organizada, mas ela não nasce ou ela não se deriva deste cenário, mas sim de uma imposição internacional. E isso é um vexame para o Brasil, né? E ele é o primeiro a ser chamado aqui nessa questão. Não se trata de uma condenação, gente, por quê? A condenação, ela seria uma etapa posterior. Por exemplo, a comissão fez o relatório, o Brasil não começa a cumprir, e aí a comissão, ela verifica que sim, é caso de nós levarmos à Corte Interamericana. E ela envia essa denúncia, então, à Corte, que vai começar o trâmite processual, e ao final vai trazer uma sentença condenatória para o Brasil. Esse caso, ele parou num passo anterior, no passo primeiro, que é a comissão que também tem aí a finalidade, né, ou ela se objetiva de fazer esses relatórios e os países, então, cumprirem ou não cumprirem. E é interessante nós analisarmos que o Brasil não precisou ser condenado. Nós temos 10 condenações do Brasil já perante a Corte Interamericana, em casos diversos, em temas diversos. Mas esse caso, o país ele resolveu, então, começar a dar cumprimento. Claro, 2006, nós estamos em 2021, a passos muito lentos, né? Foram criadas delegacias específicas para a mulher, foram criadas aí práticas, ações também específicas para coibir um pouco essa violência e fazer com que as mulheres tenham maior acesso, né, a essas denúncias e também de certo modo aqui fazer com que as mulheres elas tenham a coragem de denunciar, né? As torne aí atores relevantes nesse contexto e fortalecidas também numa rede ampla que foi se formando a partir da Lei Maria da Penha. E aí aqui eu trago um relato da Maria da Penha, que foi numa reunião no ano passado, em setembro, lá na comissão, para verificar quais os pontos que o Brasil ainda está em negativo, ou seja, né, o que ele ainda precisa cumprir desses requisitos ou do relatório que ele foi submetido. E ela abre aspas, então. Deste modo, temos um cenário lamentável de desqualificação na política de enfrentamento que mantém o Brasil na vergonhosa posição de 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. A comissão mantenha, então, ela solicita que a comissão mantenha em seguimento as recomendações do relatório do caso 2051, que foi o caso dela, e continue realizando monitoramento do cumprimento dessas recomendações para que as mulheres precisam ou passem, né, a utilizar, então, dessa lei batizada com meu nome e não passem, perdão, pelo que eu passei em busca de justiça. Então, esse foi o relato dela na última reunião que teve no ano passado, lá na Comissão Interamericana. Pode seguir, Miriam, por favor. A Lei Maria da Penha completa 15 anos agora, completou 15 anos dia 7 de agosto desse ano, né? Nós temos aí um cenário interno no Brasil, com quase 200 propostas em análise na Câmara dos Deputados, que visam alterar essa lei para que possam aí trazer mais respaldo a novas ocorrências, né, em virtude de proteção para as mulheres. Também alertam que essas mudanças não devem focar no aumento de pena, mas sim garantir estruturas para que possa ocorrer essa denúncia, punir essa violência e que essa denúncia seja segura para a mulher, né? Porque a gente percebe, e agora, no cenário de crise pandêmica global, que as mulheres elas se tornam muito mais fragilizadas, porque elas acabaram ficando muito mais tempo nos seus lares, né? A maioria delas, em razão do distanciamento social. E isso gerou um aumento de violência e um número de feminicídio que nós não temos os dados ainda fechados, mas esses dados eles aumentaram significativamente, né? Pode passar, Miriam, por favor. E até 2006, então, gente, o Brasil ele não tinha legislação
que tratasse do tema de violência doméstica, né? Esses casos, eles eram muito comuns de serem inseridos numa lei do juizado especial criminal, que eram os JECs-CRIM, como a gente chamava, né? Pequenas causas. Então, geralmente, essas denúncias acabavam parando lá, sem medidas de afastamento, sem aquelas proteções ou cautelares, né, de evitar que o agressor ele se distancie da vítima. E os ganhos significativos que a Lei Maria da Penha nos traz, né, é aí um potencial gigantesco que as mulheres possuem, então, de prerrogativas, né, e de ferramentas que possam coibir minimamente. Claro, gente, nós temos muitas audiências de conciliação entre o agressor e a vítima, né? Em que o agressor ou até mesmo a vítima ela acaba voltando atrás ou dando mais uma chance, e nessa segunda e nessa terceira ou quarta chance, ela acaba sendo vítima do feminicídio com toda certeza, né? E cada uma de nós, com certeza, tem aí um caso, pelo menos um caso, a lembrar da ocorrência do feminicídio, né? Então, isso está cada vez mais comum, embora nós tenhamos aqui esses mecanismos de proteção que nos protejam, né? Que vão aí trazer um mínimo de cuidado, né? E um mínimo de alcance estatal, mas ainda há lacunas que precisam ser supridas ou superadas na medida em que muitas medidas são concedidas, sejam por delegados, delegadas, quando você vai e faz a denúncia, mas essas medidas, elas são ainda muito frágeis na proteção da vida, na proteção das vítimas, né? E retirar essa mulher vítima do seu local, do seu ambiente, da sua residência, nós não temos ainda locais disponíveis para todas, né, que consigam abarcar minimamente a todas as mulheres. Então, a gente está ainda num passo lento, e vejam, 15 anos passaram, nós, assim, numa estimativa bastante otimista, no mínimo ainda mais uns 10 a 15 anos, para ver todo esse sistema que foi constituído em 2006 mais fortalecido, né, e com eficácia que merece e que a lei deve ser aplicada. Pode passar, por gentileza, Miriam? E a alteração recente que eu comentava com vocês, que ocorreu agora em julho deste ano, foi a inclusão no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, né? Isso também é um ganho substancial na medida em que nós vamos conseguir aqui, por essa inclusão, e antes isso não ocorria, a retirada ou o afastamento imediato do agressor do lar. E aí, buscando a integridade psicológica e não apenas física na situação de vulnerabilidade ou de violência contra a mulher. Essa alteração recente, ela vai dar mais elementos para que aquela medida concedida lá na delegacia de polícia, né, ou no juizado ou lá no judiciário, ela seja uma medida de integridade psicológica. E essa integridade psicológica é um direito humano, é um direito à igualdade de gênero e é um direito à proteção da dignidade da pessoa humana. E ela vai nos trazer aqui um passo além nesse conjunto todo de estruturas que vão sendo formadas. Mas, gente, a política, ela nasce, mas a sua implementação, ela é um pouco mais lenta, né? Então, como é recente, é deste ano, nós vamos começar a perceber isso daqui a 2, 3 anos, como a implementação pelos estados federados, pelo Brasil, vai se dar aí dentro desse contexto, né? Sejam a criação de espaços de atendimento, sejam a criação, porque vejam, olha, a punição são 6 meses a 2 anos de prisão e multa. 6 meses de prisão, ou 6, né, de 6 meses a 2 anos de prisão,
você entra e você sai, ou você paga uma fiança. Então, esse mecanismo aqui, né, de fechar a pessoa ou de tirar da sociedade, não é a ferramenta mais apropriada, mas sim essa ferramenta aqui do afastamento do agressor, ela, no meu ponto de vista, ela é a ferramenta que vai começar a trazer um pouco mais de proteção e evitar a ocorrência dos feminicídios que a gente aí percebe no nosso dia a dia, né, com maior com grau de significância bem mais elevada do que nos últimos anos, né? Miriam, por favor. Aí o símbolo, aí essa lei de julho nos traz esse símbolo, né, que a gente viu muito, nós visualizamos as farmácias, né, faça um risco com batom vermelho, ou use uma máscara roxa, que também foi um dos mecanismos aí utilizados, né, enfim, tem a questão, vocês já viram, a pizza, também tem a questão da pizza, que na verdade, é uma mensagem oculta em que a vítima, ela diz para o companheiro ou para o marido que vai pedir uma pizza e ela liga para a delegacia. E essa mensagem, ela já é uma mensagem utilizada há muito tempo dentro desse sistema, né? Entre os agentes aí da civil, da delegacia civil em especial, e a militar também acaba utilizando aí pelo 102, e que você diz, eu gostaria de uma pizza, e aí a mensagem foi passada, desliga o telefone, e aí você terá o atendimento. Eu só pergunto qual é o endereço, né, para que o agente consiga aí prestar um mínimo auxílio a essas mulheres, então, em situação de vulnerabilidade. E por fim, então, muito obrigada pela atenção de vocês, né? Poderia ficar horas aqui falando, eu gosto muito de falar, a Miriam sabe, mas vou respeitar meu tempo, eu nem sei se já não passei aqui do meu horário. Enfim, muito obrigada pela atenção e fico à disposição. Presidente, seu microfone está desligado. Sim, eu acabei fechando a câmera aqui, que está começando a chegar o pessoal aqui que estão se deslocando aí, que estão vindo de Brasília, de Curitiba e alguns aí de Santa Catarina também. E acabei, mas eu estava acompanhando aqui, bacana a apresentação, nossa ilustríssima convidada e prof aqui da Miriam, bacana. A gente ainda hoje, né, presencia essa questão de violência, e muitas vezes é velada, né? Quem tem algum tipo de experiência na família mais próximo ou mais distante, enfim, isso fica marcado para o resto da vida de quem conviveu e presenciou esse tipo de situação, né? A gente não espera isso para ninguém. Por isso que eu acho que a diferença, nem todas aqui são mães, né? Mas por isso que a diferença está em educar os meninos. Tudo bom? Quem tem a oportunidade, como eu, assim, tive a Rose tem 2 meninos. A Nilza aqui, eu acho que também tem 2 meninos e uma menina, eu acho, né, Nilza? 2 meninas e um menino. Aí ela tá fazendo, ela não tá ouvindo. Eu sei que a Rose tem. As duas, né, tem uma coincidência que tiveram gêmeos. A Rose tem 2 meninos e a Nilza... gêmeos, um casal de gêmeos e mais uma menina mais velha. Isso. As duas tiveram gêmeos. Nós duas parceiras. 2 meninas e um menino. E eu acho que a gente tem a Cris também tem um casal. A Beth, que veio, a nossa diretora aqui da agronomia, também tem 2 meninos. E eu vejo, assim, que a diferença está na educação dos meninos, desde pequeno. Tem um casal, a mais velha é uma menina, e eu sempre criei a menina como criam os meninos. A menina pode fazer o que ela quiser, e o menino não. Eu fiz assim, desde pequeno. Eu dizia para ele, te esfolo vivo, se tu te aproveitar das meninas, se tu estiver numa roda e os meninos todos fizerem alguma coisa e tu também vai fazer, e tu também vai fazer alguma coisa, eu acho que não pode fazer isso. E com a irmã eu fui assim, cuidei, assim, ele nunca brigaram, e se ele fizesse alguma coisa, a gente não pode reagir violência com violência, né? Mas eu dizia para ele, eu digo, olha, tu tem que cuidar da tua irmã, tem que zelar por ela. Isso eu sempre fiz, assim, eu fui porque
As experiências que a gente traz, a gente não vai aqui dizer que todo mundo fica triste, né? Mas as experiências que a gente traz, assim, de convívio, seja em casa com o pai, com irmãos, a gente aprende e quando tem a oportunidade, a gente faz a diferença. E eu tenho um orgulho imenso, assim, de ver que ele poderia fazer o que esses dias eu vi, eu não sei se vocês acompanharam, acho que foi no Instagram, eu não me lembro agora. A gente segue tanta coisa e acaba, né? Não, eu acabei salvando e tá perdido aí nos prints que a gente salva e a gente não sabe mais procurar. Mas eu achei muito legal. E ficaria orgulhosa se o meu filho fizesse o que esse filho fez, que foi uma mãe que agradeceu ao Léo, assim, porque, né, não, a filha dela estava num coletivo e ela ficou menstruada. E o menino, né, já era um adolescente, ele tirou o moletom e enrolou na cintura dela e disse, passou. Isso é coisa que mulher fala. Então, assim, eu imagino, assim, né, de outras coisas que o meu já fez, que eu soube das meninas no tempo do colégio, assim, já interferiu em briga, e se tivesse isso prova de que a gente estava no caminho certo. E essa mãe agradeceu, dizendo, olha, agradeço de mãe para mãe, de que educou e ensinou realmente a fazer a diferença. Então, eu acho que é isso. A gente tem que insistir, a educação é a tarefa mais difícil que eu recebi, assim, os dois desafios mais desafiadores, assim, a função mais desafiadora, eu tive duas, assim, a Vitória e o Pedro. E agora eu vou compartilhar com vocês uma notícia aqui para alegrar aí a nossa, para parar, senão a gente começa a falar de coisa triste aí das experiências, mas a minha filhota mais velha, ela tá agora na Bolívia, tá lá, ela é estudante de engenharia civil também, sim, ela é estudante de engenharia civil, e ela tá na Bolívia, professora Josiana, e agora colocou uma novidade ali no grupo da família, que lá ela agora está como a segunda mulher eleita presidente da Associação Latino-Americana de Estudantes de Engenharia Civil. Olha só, parabéns! As meninas estão aí, as meninas... O menino é mais sossegado, que nem eu disse para vocês, né? A menina eu soltei. A menina quer ir para onde, filha? Quer ir para o Peru? Vai. Não, o filho fica. O filho fica porque ele precisa ainda né, aprender mais, perceber mais... Claro. E saber diferenciar as coisas. A menina, não. Eu crio, assim, bem diferente. Da maneira como a minha mãe criou, eu sou a do meio de 3, né? Eu sou um sanduíche entre dois meninos, e os meninos podiam tudo. Inclusive, o tamanho do bife era maior para os meninos. Então, eu tô falando aqui, mas é verdade. E a minha mãe pegava o prato, até Por hoje. isso que tu é elegante, viu, Nancy? Gente, não reclama, sempre tem um lado bom, viu? Capaz, eu vejo pelo lado que eu comi mais carboidrato e menos proteína. Eu faço essa conta. E ela pegava o prato... Você manteve elegante até hoje. Isso é de correr dos guri. Isso é de correr dos guri. E ela pegava o prato dos meninos e dizia, tá bom assim de arroz? Tá bom assim de feijão? E aí eu dizia, mãe, pelo amor de Deus... Os dois saudáveis têm 2 braços. Não, mas é que ela faz. Quer que eu faça para ti também? Não. Então, assim, sabe, isso desde cedo, essa coisa, e são as mães que tornam os homens machistas. Exatamente, exatamente. E eu já vi aquilo ali, pensa, como é que a gente, tão jovem, enxergava esse tipo de coisa e pensava, meu Deus do céu, não pensava nem em ter filhos, mas dizia assim, isso não está certo. Alguma coisa dizia que isso não estava certo, né? E a gente está aí para fazer a diferença. Então, em qualquer situação de violência, eu vou dizer para vocês, eu me meto, assim, e o marido, assim, quem eu escolhi aí para compartilhar a vida da mesma forma, nós já interferimos em brigas na rua e tudo mais, assim, é difícil. Cena de violência e de injustiça é uma coisa que a gente tem dificuldade. E agora tem esses códigos, né? Sim. É bem bacana essa campanha, que tem o... Professora, como é que é o código com a mão que fazem? Como é que é o código? Vocês sabem? Como é que é? Tem o X. Não, é assim, né? Assim, né? Não é esse assim? Eu não conheço. É numa campanha, isso, né? É uma campanha agora, bastante chocante, assim, que uma vizinha bate na porta da outra vizinha e a criança... É chocante, assim, esse tipo de coisa. Então, eu estou atenta aos sinais, que se tiver qualquer sinal, é importante que a gente divulgue isso. Claro, porque a violência, as mulheres, assim, as que são mães, elas têm muita vergonha, sabe, de compartilhar esse tipo de coisa. E pensam sempre assim nos filhos, né? Eu não vou privar, eu não vou expor meus filhos, assim, tipo, hoje elas dependem financeiramente, a maioria delas, e acabam se submetendo
e pensando assim, quando os meus filhos tiverem uma certa idade, eu vou ter a liberdade. Estou dizendo isso de experiência pessoal. Então, não, é verdade, é muito verdade, triste. E as mulheres não podem, né? E tem que se libertar. Assim, né, a mãe não ouve a filha dizer que não se importa em passar fome, em passar qualquer coisa, mas que a mãe não passe pelo que passou, né? Então, não desejo isso para ninguém. Exato. Por isso que eu peguei o filho e disse, esse não vai aprontar. E é isso aí, né? Agora, esse caçula que eu estou dizendo aqui, a maioria conhece, tem 1,90, sempre foi muito grande e está em Portugal, está bem longe de mim. Hoje faz 69 dias que ele está lá. E a preocupação que eu tenho, além de sempre dizer, filho, tu tá bem, tá tudo certo aí, é sempre assim que tá longe da gente e que saiba respeitar, né? A gente coloca os filhos no mundo, né? Para quem não teve, assim, a Carla, a Miriam, o compromisso é que não é só de perguntar se o filho tá bem, é se ele tá fazendo bem para os outros também. A gente precisa, né, ter essa responsabilidade, assim, eu fico com o coração apertado que ele esteja convivendo bem lá, não só ele esteja bem, porque não adianta ele estar bem. Se ele está bem, né, enfim, e é isso aí. Mas muito legal. Assistir aqui a tua palestra, assim, lembrando de coisas assim, que bom que a gente evoluiu. Que bom que a gente evoluiu e que a gente vira a página e tem a chance de acertar, né? Joia. Temos Meninas, muito ainda. Com vocês aí a palavra aí para a gente conversar aqui o bate-papo. E só também vocês que estão no meio bastante masculino, né? Engenheiras de todas as áreas, é interessante também a gente pensar como é importante uma capacitação para aqueles que estão trabalhando na ponta, seja numa construção civil, seja, né, em outras áreas, aí, ambiental, agro, enfim, como é importante parar e ter essa conversa com eles, porque muitos ainda nem se deram conta de que fazem ou de que agem de maneira que não é a correta. Né? Então, essa conversa, esse diálogo, e isso eu acho que essa instrução, ela falta porque nós não temos uma política pública voltada para esse diálogo e voltada para a instrução, né? Em especial pessoas aí de uma condição econômica mais frágil, né? Então, que não tem condições e muitos crescem por si sós aí nas ruas, sem pai, sem mãe, sem uma estrutura familiar, né? Então, eu acho interessante também que tenha mais esse diálogo, porque o diálogo vai possibilitar ou proporcionar lá na frente uma violência menos, uma escuta que seja, né? Enfim. Realmente, a gente sempre pergunta das profissões e deu uma repercussão bastante grande, né, gurias? Por que é a primeira mulher na história de 87 anos do CREA a presidir o conselho pelo voto, né? Nós já tivemos outras colegas que ficaram na presidência interina, tivemos agora a engenheira civil Alice Scholl em 2019, tivemos também a época que os arquitetos estavam conosco também, pela vacância e pelas viagens, enfim, o presidente acabou assumindo a função de forma interina, né, em substituição. Mas realmente, assim, pelo voto, porque a nossa eleição, ela não é obrigatória, o nosso ato de votar não é obrigatório, mas e tomara que mude, obrigatório votar presencial, é pior ainda. Imagina fazer campanha ano passado para que as pessoas se deslocassem para votar presencial no local, sendo que não é obrigatório. Então, o desafio ainda é maior. E como eu venho da base do sistema, né, eu tenho o envolvimento direto com as inspetorias, entidades de classe, então é uma parcela bastante grande ali que estava meio órfã, assim, dos últimos anos, e é um desafio aí diário, que eu falo por aí que o nosso CREA gaúcho, ele não tem problemas, ele tem muitos desafios diários e de alguns desafios bem cabeludos aí, mas não gosto de dizer que a gente tem problema, e a gente aqui sabe, cada uma do que passou, mas sempre eu acho que tem que ser uma fala otimista, porque senão a gente acaba não incentivando que mais meninas abracem a engenharia. Imagina, a minha filha mais velha acabou escolhendo a profissão do pai, né? Eu sou engenheiro ambiental, ele é engenheiro civil,
e às vezes ela fala dessas dificuldades, né, e da maneira, às vezes, como a gente acaba tendo que se impor, isso é normal. Eu acho que, sei lá, para mim, assim, eu fui criada no meio bastante masculino, trabalho numa empresa que somos só 2 mulheres, né, é uma construtora pequena, mas já estamos aí há mais de 20 anos juntas trabalhando, e a gente, não sei, ela também vem do ambiente, talvez o ambiente masculino tenha facilitado essa questão, mas a gente tira de letra, todas aqui a gente tira de letra. Pessoal, eu vou pedir licença aqui, que chegou aqui Claro. os convidados, e eu vou voltar aqui, e passo o bastão aqui para a nossa decana, ô Nilza, que é a nossa decana aqui, e depois a Beth aqui, que faz parte da diretoria também, peço que a Beth aqui me substitua, eu volto em seguidinha, que eu estou recebendo aqui agora o gerente aqui da nossa regional pelo Confea, a maioria conhece aqui o Renato Musolon, ele está representando o nosso presidente, que está se recuperando de uma cirurgia, ele está cumprimentando agora todos na volta, e eu vou então agora cumprimentá-lo, e deixo aqui, e volto aqui, mais uns minutinhos eu volto e deixo aqui a nossa convidada aqui bem cercada com as colegas aqui, tá? Já volto, pessoal. Obrigada. Bem, olá, posso falar um pouquinho? Parabéns, né? Eu acho que é um tema que nem precisaríamos estar discutindo, deveria ser natural, as mulheres tendo seus espaços, independente, porque eu comento muito com meus alunos, fui professora há 42 anos, então tenho uma história com vários contatos, né, de alunos, e muito poucas mulheres. Eu fiz engenharia elétrica é uma das engenharias que aí, além de ser engenharia, tem menos mulheres, né? Então, eu acho que a gente, eu não vou dizer que eu não sofri discriminação por ser mulher, não ser mulher. É lógico que a gente recebe, mas eu nunca fiquei muito preocupada com isso. Eu botava na cabeça que eu queria fazer uma coisa e ia atrás e ia fazer. Então, lutei por isso muito. Então, só um pouquinho em relação ao que a nossa presidente falou, em relação a 80, fazia uns 60 e poucos anos, e a primeira mulher eleita como conselheira federal. E foi uma coisa bem engraçada. Eu tive uma votação muito grande, proporcionalmente foi a votação maior do Brasil. Eu tive maior votação do próprio candidato que ganhou aqui no estado como presidente, e ninguém entendia por que eu tinha essa votação. Eu tinha alunos, engenheiros espalhados pelo estado inteiro, e significava que alguma coisa eu marquei a eles, porque senão eles não iam votar só porque me conheciam. Não, acho que não. E é uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei em Brasília foi uma coisa super interessante, né? Todo mundo queria saber quem era a mulher que tinha sido eleita no estado do Rio Grande do Sul. Como é que os gaúchos deixaram entre aspas, uma mulher ganhar uma eleição? Então isso eu ria muito no início, muito séria, me preparava assim, porque eu não sou essa pessoa séria quando precisa ser, né? Mas eu gosto muito das brincadeirinhas, né? Então foi muito interessante, foi pressões interessantes, com certeza, mas eu acho que a gente tem que passar. Eu sei que é difícil, eu entendo que a necessidade dessa lei, Maria da Penha, o sofrimento de muitas mulheres em todos os lugares, né? Porque nem sempre a gente tem essa força e essa coragem de enfrentar, né? Mas o que a Nancy fala é fundamental. Nós, mães, as que vão ser mães, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos para que não tenha isso. Eu sempre trabalhei com as 2 meninas e o menino, isso, não tem diferença de sexo, de cor, de conta bancária, nada disso. E a minha filha, uma vez eu fui até chamada no colégio, porque a minha filha, com 8 anos de idade, defendeu uma menina dela e xingou a professora, xingou tudo pelo desrespeito que tinha da minha menina, né? Aí eu fui chamada no colégio e eu fui lá, isso aqui que a minha filha fez, né? Então, quando cheguei lá, ela tinha me dito, eu não fiz nada, mas só defendia minha coleguinha que estava chorando. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, e a professora estava presente, isso e aquilo. Aí eu olhei para a diretora e disse, olha, maior orgulho da minha filha, maior orgulho, me admiro muito tu, professora, num colégio, do colégio do estilo, do tipo que era o colégio na época, né, que eles estudavam,
ter esse sentimento, devia ser bem o contrário, né? Qual é a diferença, né? Todos são alunos, todos são alunas, todos precisam saber, todos têm seu lugar e todos a gente tem que ter respeito para as pessoas. Graças a Deus, como diz a Nancy, eu também tenho maior orgulho dos meus filhos, porque eles sempre eu ensinei para eles responsabilidade, compromisso e respeito. Respeito em primeiro lugar, respeito às pessoas, né? E eu acho que se a gente, nós mães, pudéssemos trabalhar sempre, e eles agora também, os meus filhos, né? Eu acredito que eles vão trabalhar com isso, né? Só tenho uma neta, né? E que tem esse respeito também, né? Porque é triste ver, e cada vez mais, nessa pandemia, tu falaste, né? A nossa brilhante palestrante, né? Que é difícil a gente não ter o exemplo de alguém que esteja sendo tirado os seus, não seja perseguida, como é que chama, não seja tirado o seu papel de mulher, o seu respeito por mulher, e não tem coragem, a grande tempo não tem coragem, que são ameaçadas. Se tu contar para alguém, eu te mato. Então, não precisa matar, não precisa dar um tapa. Isso é muito mais triste dizer isso, porque a mulher fica numa dependência, tem vergonha, tem muito medo, ameaça os filhos, né? E nessa pandemia, como as pessoas ficaram mais em casa, todo dia aparecem, né, casos e mais casos. Isso que a gente não sabe, todos os casos que tem por aí, a metade, muito mais da metade, não são noticiados, né? Não chega até nós essas informações. Então, eu acho fantástico a tua parte, né? Depois discutir isso aonde tu está, discutir isso com todas as mulheres, abrir os olhos de todas nós, abrir os olhos dos homens também, né? Do respeito para a mulher, porque é muito... Ainda nós estamos longe de sermos tratadas de igual maneira, né? Pelos. Então, eu acho que esse é um papel que nós, do CREA, a presidência Nancy, né? Agora já está dando um exemplo fantástico, está fazendo um trabalho legal. A Rose que está aí, né, Rose? A gente sabe qual é a importância nossa de estarmos representando num sistema que predominantemente é homens. Mas se nós tivermos a capacidade de fazer, de ser mulher ou ser homem, como engenheiro, nós somos profissionais excelentes, todo mundo, né? Então temos que andar, não é por pensar de saia, vestido ou de calça comprida, que uma vez era proibido até a gente usar calça comprida, né? Para nos chamavam de homem, né? Então, isso eu sou mais antiga, né? Vocês são gurizada nova, né? São meninas novas. Eu passei aquele tempo também, do interior, né? Bem do interior, da roça, né? Então, sempre teve algum tipo de discriminação. Mas, graças a Deus, que muitas vezes eu nem entendia que isso era tão natural falarem aquilo, debochar, que para mim era natural, vamos embora, vou ter que fazer minhas coisas, vamos embora, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que batalhar para acabar com isso, né? Respeitarmos as pessoas pelo que elas são, pelo coração delas, pelo que elas são, não pelo sexo, não pela cor, não pela conta bancária, nada disso importa. Nós temos que trabalhar, sim, diminuir as desigualdades, temos que trabalhar, sim, para termos mais, ensinar ou divulgar o respeito pelas pessoas, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E parabéns pelo teu papel, parabéns pelo que tu está dizendo, porque tu está falando com fundamento técnico científico. Eu é mais a percepção da vida, né, de muitos anos andando, mas essa percepção eu sinto a importância que tu tens nessa trajetória. Parabéns para ti e continue assim. Não, como diz o gaúcho, não se rengueia por nada, né? Vai embora que vão rir da tua cara, vão debochar, vão fazer qualquer coisa. E isso é pessoas que a gente não pode perder tempo com esse negacionismo. A gente tem que trabalhar para as pessoas que querem fazer a mudança, que querem fazer a diferença, que não querem ser essas mulheres perseguidas ou diminuídas dos seus espaços, tirados dos seus espaços. O que a gente tem que buscar os nossos lugares em cima das nossas capacidades, em cima do nosso respeito. Não é termos preferência a nada, é termos o nosso lugar, podermos trabalhar o que a gente quer trabalhar.
Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Nilza. Muito obrigada pelas palavras. Bom, a presidente Nancy tinha passado a palavra para mim, mas ela já voltou, né? Mas nesse momento eu gostaria de aproveitar, já que eu estou com a palavra então, realmente de agradecer a oportunidade de te ouvir, né? Há alguns dias atrás nós também conversamos, né, com outras profissionais que trouxeram números bastante marcantes para nós, né, a respeito da violência contra a mulher, e realmente uma grande discussão que nós tivemos naquele momento e segue, né, é que muitas vezes nós, em função de conseguirmos ter nos colocado no mercado, né, conseguimos um espaço, enfim, né, profissional, por vezes a gente não tem essa noção verdadeira do que acontece, né, com a grande maior parte, talvez, das mulheres que estão por aí, né? Então, isso faz parte também do nosso papel, eu sempre digo, né, nós estamos aqui só como engenheiras, mas nós estamos aqui como mulheres, como exemplos, como pessoas que estão aqui para fazer a diferença, para realmente trazer, né, um olhar diferente, né, para esses problemas, né, e fazer com que as mulheres acreditem que elas são capazes, que elas tenham coragem de se manifestar, né, de pedir socorro, pedir proteção, porque realmente o Estado, né, ele está se preparando para isso. A gente percebe uma grande mudança em relação ao que tínhamos, né, alguns anos atrás. Então temos muito mais espaço, muito mais acolhimento, né, para todo esse sofrimento que nos deixa com certeza bastante felizes, né? E segundo, né, minhas colegas aqui, seguimos na missão de educar nossos meninos, né, para o respeito. Eu sempre digo que o respeito é a base de tudo, o respeito para as mulheres, a respeito com os desfavorecidos, aos que são, entre aspas, não iguais, né? Então, que a gente tenha a capacidade realmente de perceber todas as diferenças e respeitar todas as pessoas assim como elas são. Muito, muito obrigada pela oportunidade de conversar contigo hoje. Presidente? Posso dar uma palavrinha antes que a presidente faça uma? Sabe que eu estava pensando, assim, aquela coisa, né? Tu fica olhando para a telinha e os pensamentos começam, né? As reflexões. Fiquei colocando aqui uma questão para nós. Quantas profissionais do nosso sistema, que são profissionais formadas, né? Muitas com colocações aí, cargos, quantas será que não sofrem em casa, silenciosamente, esta agressão? Fiquei pensando agora, Nancy, vamos fazer aí uma dissertação. Porque, gente, a gente sempre se põe assim, a notícia, os meios de comunicação nos colocam muito daquela pessoa, daquela mulher que não tem muitas vezes escolaridade, né? Mas aí eu fiquei pensando, quantas profissionais do nosso sistema silenciosamente estão sofrendo por isso? Me chamou por causa daquela série que tem na Netflix, sabe? Claro que aquela era, mas esses dias eu assistindo aquela série eu estava pensando assim, digo, mas a gente pensa sempre na mulher mais necessitada, mas e aquela que já atingiu o seu sucesso profissional, mas que em casa, porque a gente não vê isso, né? Mas e em casa? Qual é o seu sucesso? Como é que está lá? Sabe? Então, eu fiquei me perguntando, e ouvindo agora vocês, aquela pontinha que nasceu quando eu assisti o seriado, eu fiquei me perguntando, né? Mas e nós? Quantos de nós estamos, talvez, passando por isso, né? Porque a gente não, muitas vezes, talvez essas profissionais, às vezes, nem se percebam que estão passando por isso, né? Então, só foi uma reflexão para fechar o que nós estamos, né, falando aqui, né? E aí eu fiquei pensando, nós temos aqui um comitê, né, do CREA Mulher, e nós não temos essas informações, pelo menos que eu saiba, né? Não sei, talvez, se vocês tenham mais informações sobre isso. Fiquei pensando nessa questão, para uma reflexão, né, para a gente talvez ter aí né, alguns levantamentos. Eu acho sempre importante ter, né? E, claro, muito obrigada pela palestra, Jô, estava maravilhosa. Eu vou interromper um pouquinho o presidente, já que ela está recepcionando lá o evento,
Vou seguir falando aqui, presidente, tá bom? Queria agradecer a professora Josiane, trazer um pouquinho do assunto da aula. Eu sei que às vezes é batido quando a gente fala, assunto Maria da Penha, quantas vezes isso já foi falado, quantas vezes está no jornal, está num programa, mas o que me chamou a atenção para trazer como sugestão para o programa Mulher daqui foi que não foi uma lei, como a professora citou no começo, não foi uma lei criada por alguém que teve uma boa ação, foi uma imposição. Então, olha como é importante a gente saber a história das coisas, né? A história de uma lei que, surpreendentemente, ela teve que ir para um âmbito internacional para ser criada uma lei de proteção às mulheres. Isso para mim foi bem surpreendente e por esse caminho que eu convidei a professora com a proposta para presidente, quem sabe a gente traz esse assunto, porque eu acho que isso não é abordado. Quando se fala em Lei Maria da Penha, tudo é muito legal, muito bonito, mas o que a lei se criou, como ela se criou, isso nunca é trazido. Então, é um assunto triste, realmente, e pouco explorado, né? Essa parte jurídica. Claro que ela abordou de uma forma que deu para todo mundo entender o juridiquês da professora, todas as engenheiras aqui, mas queria agradecer mais uma vez, e cada aula da professora, eu gosto muito das aulas dela, e assim, quando ela traz esses assuntos de corte, de comitê, comissão internacional, a gente vê cada caso, assim, e tu vê como a nossa responsabilidade aqui no conselho é grande. Ela vai falando na aula de ações que vão tramitando, e eu vejo, nossa, a gente tem um papel muito importante que a gente não vê, como uma administração, uma autarquia federal e uma parte da administração pública, que é justamente a responsabilidade do governo, né, do Estado, quando alguma coisa acontece ou alguma coisa acontece errada. Ela trouxe um caso também em aula, a conselheira Roselaine, que é da área da Engenharia de Segurança do Trabalho, gostaria muito também de ver, que é sobre aquele caso dos fogos de artifício, uma empresa que explodiu. Então, assim, o que faltou ali, né? E qual é o papel do engenheiro? Enquanto ela falava na aula, eu ficava pensando, e a responsabilidade daquele engenheiro? E a responsabilidade da prefeitura, do engenheiro da prefeitura que avaliou aquela empresa? Então, quanto mais a gente vai conhecendo da legislação, mais eu fico impressionada como nós temos a responsabilidade, tanto como engenheiros, né, que cá estamos engenheiras, quanto o conselho tem seu papel, é muito importante. Às vezes a gente não dá a devida importância para o conselho, mas ele o governo em si deveria dar mais importância para os conselhos de fiscalização, porque realmente protegem a sociedade, né? Ou pelo menos deveriam proteger. E sempre que acontece alguma coisa, como aquele dos fogos de artifício, ou da barragem que estoura, isso também reflete no conselho, né? Que é uma parte da organização governamental, da responsabilidade, né, do governo. Então, a responsabilidade também é nossa. Queria deixar meus parabéns mais uma vez, prof. Obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, e espero que talvez a gente possa trabalhar mais assuntos aí, talvez surjam mais assuntos que a gente possa levantar e trazer aqui, não talvez no comitê, mas outros assuntos que abordam essa relevância que a gente tem, né, de responsabilidade. Muito obrigada. Mas o que eu vou dizer depois da fala das meninas aqui? É muito bacana. E realmente, aproveitando a deixa aqui da nossa bebê aqui, da mais nova aqui do grupo, da Miriam, a gente deixa as portas abertas aqui, que a gente continue conversando durante o próximo ano, né, e vamos formar outras pautas, e realmente a gente acha que o assunto, né, Maria da Penha,
a gente já é um assunto já batido e não é. Então, deixei o recadinho aqui de que a gente possa estarmos mais unidas e sermos mais solidárias com quem está passando por qualquer situação de violência. E fique à vontade, professora Jo, já estou lhe chamando de Jo, que é a maneira Por favor. coloquei o nome, mas coloquei entre parênteses, né? E fique à vontade aqui para compartilhar conosco a gentileza assim, de outros assuntos que entenda que possa contribuir aqui para o grupo. Eu acho que isso só engrandece, né? Só engrandece aqui a nossa pauta. E é importante, muitas perguntam, mas que necessidade de ter um programa mulher no nosso sistema? É justamente para que a gente tenha a oportunidade, né, de falar e de construir outras percepções, outras visões e trocar essas experiências aqui, essa questão dessa visão com os meninos. Eu acho que essa é a virada de chave que a gente pode dar daquelas que são mães, tias, dindas, enfim, né, irmãs. Eu acho que é o papel principal nosso de fazer a diferença, de que a gente tenha homens que tenham mais essa coisa da empatia realmente já vindo desde muito cedo. Acho que essa é a diferença, né? Então, deixo aqui um abraço carinhoso aqui da Serra. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades. Sempre me sinto muito bem representada nos minutinhos que eu estive ausente aqui pela nossa diretora administrativa aqui, a engenheira agrônoma Elizabeth Gabriele, aqui pela coordenadora da Câmara de Segurança do Trabalho, a especialista em segurança do trabalho, que também chamamos de Rose, né? Temos aqui também a Nilza, que está ali na janela, no escurinho, ali, a nossa coordenadora da Câmara da Elétrica, que agora, há pouco tempo, se aposentou aqui da universidade também, tem muito a contribuir. A Miriam, aqui, uma jovem profissional com toda a garra, espero que tenha, porque essa presidente cobra muito dela, né, para que ela dê conta aqui do departamento. A Cris também é prata da casa aqui já há muito tempo, já tem uma boa experiência aqui, que bom que decidiu abraçar a engenharia, está cursando agronomia, ela já tem 2 filhotes já crescidos, isso não é fácil, né, ter que dividir a nossa rotina que todas temos, mais os filhos, mais encarar uma graduação. Então, Cris, não desista, a gente está aí para te ajudar. Até só para te dizer, Nancy, estou me formando em artes agora. Sério? Língua agora, sim. Ah, mesmo? Depois eu vou me dedicar à agronomia. Ah, legal. Ah, que bacana, Cris, que bacana. Tudo a ver contigo, viu? As duas, tudo a ver contigo. Legal. E a Carla aqui, que veio, então, RP, que faz essa parte aqui desse nosso respaldo aqui junto ao gabinete. Meninas todas, incluo aqui a nossa convidada, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês e que a gente possa continuar aí com muita saúde para que a gente possa compartilhar por muitos momentos ainda. Aqui me despeço, se vocês quiserem aí ficar no bate-papo, o pessoal aqui está chegando, e a gente vai ter ainda muitos eventos pela frente, e para cuidar essas misturas que nós estamos tendo, né, de aglomerar, né, Rose, assim, eu sempre, com muita atenção, essa coisa da segurança do trabalho, que a gente tem que cuidar um público reduzido. As nossas plenárias também, estamos voltando às plenárias aí híbridas, né? Temos um público restrito no presencial e a maioria está no remoto, no modo online. A gente tem que voltar aos poucos, e a gente, como é um conselho de fiscalização, a gente precisa dar o exemplo, né? Mas não vai faltar oportunidade, o importante é que todas a gente possa se cuidar. Rose, cuida aí do teu maridão aí para que ele se recupere rápido, e que a gente depois vai ter muito assunto pela frente. Foi um prazer, Prof. Jo. Sinta-se sempre bem-vinda. Muito Meninas, obrigada. Saudade de todas. Mando um beijo aqui de Bento. Tchau, tchau. Um prazer é todo meu, e muito obrigada pelo carinho, pela recepção e acolhida, né? Me senti em casa. Ah, mesmo que não sendo bom. da área, mas eu me senti em casa aqui. Que bom, que bom. Espero Sinta-se logo, mesmo. logo. Muito obrigada. Quando for possível, eu gostaria muito aí de fazer uma visita presencial pra gente. Com certeza. Já dialogar um pouco mais. Já está combinado, só a gente acertar a data aqui, pode deixar. Valeu, tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, meninas. Bom trabalho. Obrigada igualmente. Tchau, tchau para todos. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? Obrigada pelas palavras da Rose também, da Elizabeth, da Nilza, Carla e Patrícia, e da Miriam, querida, né? Muito obrigada aí pelas tuas palavras, pelo carinho de sempre, e fico à disposição quando vocês quiserem debater algum caso específico. Aí até relatei ali, temos o caso Kiss, que também, né, muito a se falar, né, das questões de fiscalização, prefeito, um caso muito complexo. Dia 1º inicia o julgamento aqui em Porto Alegre,
no Foro Central, e vão ser 2 intensas semanas de julgamento do caso, né? E aí teremos aí, vamos Muito ver. triste. Eu acho esse o assunto assim que nós temos que ficar atentos, né? Porque eu moro em Santa Maria, eu estava aqui, meus filhos estavam na rua. Vocês não conseguem imaginar o desespero. Meu Eles não Deus. frequentavam muito a boate Kiss, mas aquela noite eles iam sair com os amigos. E você sabe, fazem os lanches, depois vão para a rua, onde tem festa, e era a Claro. festa dos estudantes, né? Então, eles também estavam ainda na universidade na época. Foi um desespero quando eu vi aquilo, saí desesperado atrás de todo mundo, né? E eu achava assim, começou a passar na televisão, né? Quando eu, 6 horas, 6 e pouco, eu levanto, eu liguei a televisão, eu tinha ideia, achava até que era um filme de terror. Aí falou em Santa Maria, eu parei e enlouqueci, né? Porque saí atrás, encontrei, acordei os filhos, porque eles já estavam em casa, né? Pela rua, né? Nós estávamos na minha casa, e saber onde é que estavam os amigos, tudo, né? E depois saber quantos filhos de amigos, quantos amigos dos meus filhos que foram. Então, é uma coisa muito triste. Agora, aqui em Santa Maria, o sofrimento é muito grande, e a Rose deve estar também acompanhando isso direto, né, Rose? E eu acho que a gente tem que brigar muito para que isso não aconteça mais. Desculpe te interromper, Jô. Muito obrigada. Imagina. A associação ali de Santa Maria, Nilza, ela